Olá pessoal, vamos dar continuidade a mais um vídeo de anatomia e fisiologia, dentro do conteúdo de biologia, para estar contribuindo para os estudos de vocês, ok? Mas antes, pessoal, não deixem de se inscrever no canal, se você não fez isso ainda, não deixem de fazer e também de ativar o sininho para estar recebendo novidades referentes a essa playlist e também a outros materiais que estão presentes aqui no canal, ok? Então, bora começar! Bom, pessoal, vamos hoje estudar o sistema reprodutor, começando pelo sistema genital masculino. O sistema genital masculino ele é composto por órgãos e também por glândulas, que tem como objetivo a reprodução da espécie. Falando de puberdade, a puberdade corresponde a um conjunto de eventos que promovem mudanças físicas no indivíduo, no adolescente, como o crescimento dos órgãos genitais, desenvolvimento de barba e também dos pelos pubianos e produção dos espermatozoides. O sistema genital masculino é formado por órgãos externos e também por órgãos internos. Os externos são compostos pelo pênis e também pelo saco escrotal. O pênis é responsável pela penetração e introdução dos espermatozoides durante o ato sexual. E o saco escrotal é responsável por abrigar o testículo. As estruturas internas são compostas pelo testículo, epidídimo, ductos deferentes, ductos ejaculatórios, uretra, vesículas seminais, vesículas prostáticas. O testículo corresponde a uma glândula masculina onde estão localizados os tubos enovelados chamados de túbulos seminíferos, que tem como função produzir os espermatozoides, que são os gametas masculinos. Também existem as células intersticiais, que são responsáveis em produzir testosterona, que se encarrega em promover o desenvolvimento das características sexuais masculinas, Testosterona é um hormônio sexual masculino. Também temos os vasos eferentes, que correspondem a ductos responsáveis em transportar os espermatozoides em direção a quem? Em direção ao epidídimo, onde eles receberão motilidade. Do epidídimo sai um ducto ou um canal chamado de canal deferente, que se combina à vesícula seminal, formando ducto ejaculador, onde o sêmen é secretado pela uretra. As vesículas seminais e também a próstata produzem substâncias nutritivas para os espermatozoides, para nutrir os espermatozoides, para que eles tenham energia e consigam alcançar a tuba uterina onde ocorrerá a fecundação. Além disso, também produzem um líquido alcalino para neutralizar a acidez da vagina. Os hormônios relacionados ao sistema genital masculino são hormônio folículo estimulante, que é o FSH, e também hormônio luteinizante, que é o LH. Ambos são produzidos pela hipófise. O FSH estimula as células de Sertoli, que possibilita a nutrição dos espermatozoides, e também a espermatogênese, que são um conjunto de eventos que visam a produção dos espermatozoides. O LH estimula as células de Leydig, que são as células intersticiais, que produzem testosterona e também são responsáveis pelo desenvolvimento dos órgãos sexuais masculinos. Agora, pessoal, vamos abordar sobre o sistema genital feminino, que também é composto por órgãos e glândulas, que também tem como objetivo a reprodução da espécie. No caso da puberdade feminina, corresponde a um conjunto de eventos que também promovem mudanças físicas, que no caso das mulheres são desenvolvimento dos seios, dos pelos pubianos e também dos pelos das axilas, menstruação e a ovulação. A menstruação corresponde à descamação do endométrio. O endométrio é uma camada que forra o útero para receber o embrião, no caso de gravidez. A ovulação corresponde à liberação do ovócito secundário para a tuba uterina, onde poderá ser fecundado pelo espermatozoide, que é o gameta masculino, e se transformar em óvulo. O sistema genital feminino é formado também por órgãos externos e internos. Os órgãos externos são lábios maiores, lábios menores e clitóris. Os internos incluem os ovários, tubas uterinas, canal vaginal e útero. Os ovários correspondem a glândulas responsáveis em produzir os hormônios sexuais femininos e também os gametas femininos. As tubas uterinas ou trompas de falópio são responsáveis em receber o gameta feminino, é onde ocorre a fecundação. O útero corresponde a um órgão musculoso responsável em abrigar o embrião em caso de gravidez. A vagina corresponde a um canal na qual os espermatozoides são lançados durante a ejaculação, além de ser o local por onde o bebê passa durante o parto. As aberturas da vagina e da uretra são protegidas por dobras de pele chamadas de grandes e pequenos lábios. O clitóris corresponde a um órgão bastante sensível a estímulos
que está relacionada à excitação sexual. O ciclo menstrual ele é controlado pelos hormônios LH e também pelo FSH através de 3 fases: fase proliferativa ou folicular, fase secretora ou lútea e fase menstrual. Na fase proliferativa, o folículo cresce pela ação do FSH e passa a produzir estrógeno, que provoca o crescimento do endométrio, que é aquela camada que forra o útero e se desfaz durante a menstruação. O folículo maduro se rompe e libera o ovócito secundário na tuba uterina. Já na fase secretora, o folículo é rompido sob a ação do LH e se transforma em glândula, chamada de corpo lúteo. Na fase menstrual, não ocorre o recebimento do embrião. Essa espera tem cerca de 14 dias e por isso o corpo lúteo se degenera e forma uma cicatriz, que é o corpo albicans. Ou seja, deixam de ser produzidos progesterona e estrógeno, o que marca a eliminação do endométrio, por conta da ausência de gravidez. O período fértil corresponde a 72 horas antes da ovulação e 36 horas após a ovulação. Bom, a ovulação, por sua vez, ocorre 13 dias a 15 dias antes da próxima menstruação. Caso haja gravidez, ocorrerá a produção do hormônio HSG pela placenta, que mantém o corpo lúteo ativo e impede que a menstruação ocorra e também que a ovulação ocorra. Por isso que as mulheres fazem o exame beta-HCG caso elas estejam suspeitando de gravidez, porque se existe o hormônio HSG no seu sangue, significa que ela está grávida. Falando agora um pouco de métodos contraceptivos, que tem como objetivo evitar a gravidez. Alguns também evitam a contaminação por ISTs, que são as infecções sexualmente transmissíveis. Bom, vou começar pela abstinência sexual ou a tabelinha, que é um método comportamental, que consiste em não fazer sexo durante o período fértil. No entanto, pessoal, muitas mulheres possuem um ciclo irregular e com isso fica muito difícil precisar, quando é o período fértil. Por isso, é um método arriscado. Além disso, não previne contra ISTs. A pílula anticoncepcional é um método hormonal que contém estrogênio e progesterona em sua composição e que atua impedindo a ovulação. É um método bastante eficiente, mas também pode ter efeitos colaterais. O DIU, que é dispositivo intrauterino, é um dispositivo que contém cobre, que destrói parte dos espermatozoides e é colocado no útero por um médico, sendo considerado um método de barreira. É um método seguro, mas há risco maior de infecções, além de sangramento e cólica. A camisinha é um método de barreira, uma vez que retém o espermatozoide, impede que ele consiga passar, que ele consiga penetrar no canal vaginal, então com isso impede a ocorrência de fecundação. É um método, no geral, seguro, além do que protege contra ISTs. O diafragma é um método de barreira e consiste numa borracha flexível que é colocada no útero, o que impede a passagem dos espermatozoides. Além disso, usa-se uma geleia espermicida para aumentar a eficiência desse método. É um método menos eficiente que o DIU e também que a pílula e a camisinha. Esse método não protege contra ISTs. O coito interrompido é um método comportamental que consiste na retirada do pênis antes da ejaculação. Não é um método seguro, além de ser de difícil controle, sem contar que há risco de contrair ISTs. A vasectomia é um método contraceptivo cirúrgico masculino, na qual cortam-se os ductos deferentes e com isso os espermatozoides têm o seu caminho interrompido. Essa técnica não muda o comportamento sexual, uma vez que o sêmen continua sendo produzido normalmente. A laqueadura ou a ligação tubária é um método contraceptivo cirúrgico, só que feminino, na qual a tuba uterina é cortada, interrompendo a conexão entre ovário e útero. Desse modo, o gameta feminino continua sendo produzido, mas ele não chega na tuba uterina, onde ocorreria a fecundação. Vamos fazer uma questão da FGV. Nessa questão, temos que analisar as afirmativas com relação aos métodos contraceptivos. A primeira afirmativa diz que a vasectomia não é recomendada para adolescentes, pois reduz a produção de testosterona. Lembra, pessoal, que a vasectomia não muda o comportamento sexual? Os níveis de testosterona não são afetados por esse método. Os espermatozoides eles continuam sendo produzidos no testículo, mas eles têm o seu caminho interrompido e por isso o sêmen fica vazio, sem espermatozoide. Então a primeira afirmativa está errada. A segunda afirmativa diz que o diafragma e os preservativos são métodos de barreira que, além de prevenir a gravidez, também protegem de infecções sexualmente transmissíveis, que são as ISTs. A camisinha
camisinha ou preservativo, de fato, é um método de barreira e protege contra IST. Mas o diafragma, pessoal, embora seja um método de barreira, ele não protege contra IST. Por isso, a segunda afirmativa está errada. A terceira afirmativa diz que os métodos comportamentais dependem de autoobservação do corpo feminino e não apresentam efeitos colaterais. Sim, pessoal, a mulher tem que conhecer o seu ciclo para que evite fazer relações sexuais durante o período fértil. Além disso, de fato, esse método não apresenta efeitos colaterais. Logo, a terceira afirmativa ela está certa. Então, o nosso gabarito é a letra E. Fala, pessoal, espero que esse vídeo tenha contribuído para os estudos de vocês. Se vocês gostaram, não deixe de deixar um like e também um feedback para eu saber, né, se vocês estão realmente curtindo os materiais do canal, ok? Bom, por hoje é só. Bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!